Olá, jovens, vamos nos preparar para mais uma aula. Hoje a aula é sobre hidrocarbonetos de cadeia fechada e hidrocarbonetos aromáticos. Como essa parte de hidrocarbonetos é extremamente importante, acho interessante fazer uma revisãozinha do que nós vimos na última aula. Tá? Essa revisãozinha será feita com alguns exercícios. Então vamos lá. Essa molécula é conhecida, a gente usou ela semana passada como exemplo, mas eu acho muito legal a gente buscar essa nomenclatura utilizando essa molécula porque ela trabalha com insaturação e radicais. Tá? Vamos lá então. Achar a cadeia principal, numerar os carbonos. A numeração deve começar mais próximo da insaturação, se tiver. Se não tiver insaturação, a numeração começa mais próximo do radical. Depois que eu fiz a numeração da cadeia principal, eu vou lá e identifico os radicais. Eu tenho o radical metil no carbono 5, de novo metil no carbono 5, o metil no carbono 4 e o isopropil no carbono 3. Então lá, cadeia principal, Ept2N. Eu tenho 7 carbonos. No carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. Os radicais que eu tenho, metil, metil, metil e isopropil. As posições desses radicais, 4, 5, 5 e 3. Tá? Os radicais, eles entram em ordem alfabética. Então vamos lá. 4,5,5 trimetil, 3 isopropil, Ept2N. Se, tá? Quando tem o H, a gente costuma deixar ainda com hífen. Mas, se o exercício de vestibular apresentar o radical e a cadeia principal juntos, não se assustem. Se você achar melhor juntar a cadeia principal com o radical, nesse caso nós omitimos o H. Tá? Então fica isopropileptano. Ok? Se você for juntar, é para omitir o H. Observaçãozinha tranquila, né? Vamos lá. Uma outra molécula, acha a cadeia principal, é a maior possível e deve conter a insaturação. Perfeito. O que não tiver na cadeia principal é o meu radical. Então eu tenho o radical metil e o radical etil. Ok? Então, numerando a cadeia a partir daqui, porque a insaturação está no primeiro carbono. 1, 2, 3. Olha, o etil está no carbono 3. 4, 5, 6. O metil está no carbono 4. Então ficou 3 etil, 4 metil, X1 ino. O in é por causa da ligação tripla. E se ela está no carbono 1, por isso que tem o 1 aqui. Não juntei, mas se juntar, tá? O H ele fica omitido. Metil X1 ino. Mais um. Se você for rápido aqui, ó, opa, é só descer, eu tenho a cadeia principal. Não, lembra da aula passada? Deve conter as insaturações. Professor, mas essa não é a cadeia maior. Sim, eu sei que não é a cadeia maior, mas a regra diz que deve conter as insaturações. Então, conter as insaturações sobrepõe a ideia de maior cadeia, tá bom? A ideia é a maior cadeia que contém as insaturações, ok? Fiz isso, vou numerar, começando daqui, porque a insaturação já está no carbono 1. Perfeito, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho o radical propil, tá? Ou N-propil, se você preferir. E aqui eu tenho o radical metil. 2 metil, 3 propil, penta, 1,3 dieno. Por que dieno? Porque eu tenho duas duplas no carbono 1 e no carbono 3, portanto 1,3 dieno. Este A não tem nenhum significado químico, apenas ajuda na pronúncia. Esses aqui são exercicinhos para a gente treinar. Esses nós não fizemos ainda. Então vamos lá.
dê o nome dos, segundo a IUPAC, dos seguintes compostos. Então eu vou achar a cadeia principal, que é a maior possível. Tá? Deixa eu ver, se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4. E se eu começar por baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, achei uma cadeia possível. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a cadeia principal. Estes daqui que não pertencem à cadeia principal são os radicais. Portanto, fica assim. No carbono 2, no carbono 3, no carbono 3 novamente, eu tenho radicais metil. Portanto, trimetil. Cadeia principal, pentano. Perceba que aqui, ó, eu já juntei os radicais com a cadeia principal. Vamos lá? Próximo. Cadeia principal deve conter a insaturação e ser a maior possível. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Então eu vou descer. 1, 2, 3, 4, 5. Começo a numerar a partir daqui, porque aqui é onde está a dupla. No carbono 2 eu tenho metil. No carbono 3 eu tenho outro metil, portanto 2,3 de metil pente 1-eno. No carbono 1 eu tenho a dupla, por isso N. 1, 2, 3, 4, 5, tanto faz se eu descer ou se eu ir reto. Nós fizemos observação na aula passada, sempre que possível desenhar a cadeia de forma linear, de forma reta. Então vou usar a reta aqui sendo a cadeia principal. Bom, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 4 eu tenho o metil, 4-metil pente 1-ino. Posso começar aqui de baixo, 1, 2, 3, 4, mas não. Por quê? Porque aqui tem uma insaturação. E lembrando, precisa conter as insaturações da cadeia principal. Então, em linha reta aqui. 1, 2, 3, 4. Professor, por que você começou a numerar da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda? Se os dois começam na dupla, sim. Mas o radical vai ficar no carbono de menor número se eu começar da esquerda. Tá? Então, se você perceber que tanto faz a posição da dupla para onde você começar, vai dar o mesmo número, o critério de desempate é os radicais têm que ficar com o menor número possível. Fechou? Então, no carbono 2 eu tenho metil, cadeia principal tem 4, but. Tá? No carbono 1 e no carbono 3 eu tenho uma ligação dupla, portanto, di-en, que é a dupla, e o O porque é o hidrocarboneto. Esse Azinho não tem nenhum significado químico, apenas para melhorar a pronúncia. Fechou. Outro exercício estilo Enem. Então vamos lá. Quanto menos resistente a compressão do motor for uma gasolina, menor será a sua octanagem ou índice de octanas, o que poderá prejudicar o funcionamento do motor. Existem meios de se aumentar a octanagem da gasolina. Um deles é adicionar antidetonantes, tais como o etanol e o metilbutyléter ou MTB. O isoctano apresenta a nomenclatura oficial. Tá? Esse exercício aqui, ó, não foi exatamente este, mas caiu um pedindo a mesma coisa no vestibular da VUNESP, o último vestibular da VUNESP de meio de ano. Tá? É difícil pedir nomenclatura na primeira fase, mas aconteceu. O último vestibular da VUNESP de meio de ano, ele pedia para você dar o nome oficial deste composto aqui, que é o que está acontecendo nesse exercício. Tá? Cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5. Comecei a contar da direita porque se eu contar da direita eu tenho 2 radicais no segundo carbono. Tá? Então é melhor começar da direita. Se eu começar da esquerda eu só tenho um radical. E a regra diz que os radicais devem ficar nos carbonos de menor número. Tá? Então eu comecei da direita. Beleza? 1, 2. Então no carbono 2, de novo no carbono 2, 3 e no carbono 4. Então fica 2,2,4 trimetil, porque eu tenho 3 radicais metil. E a cadeia principal tem 5, é pente. Só ligação simples é o AN e é um hidrocarboneto, então é O. Vamos ver a alternativa correta. Alternativa D, 2,2,4 trimetil pentano.
Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Questãozinha que já caiu no vestibular, hein? Vamos lá. Dê o nome oficial do seguinte composto. Alguns vão cair na pegadinha de achar que é para fazer em linha reta. Não. Ah, professor, então é só descer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Legal, mas olha o detalhe. Se eu começar daqui de baixo e fizer esse formato, eu vou ter o maior número de carbonos possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu vou fazer este U de ponta cabeça aqui. Tá bom? Essa vai ser minha cadeia principal. O que não pertence à cadeia principal vai ser meu radical. Então vamos lá. Fiz a minha cadeia principal, tenho radical, radical, radical. Por onde eu começo a contar a molécula? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aqui no carbono 4, se eu começar a contar da esquerda para a direita, eu tenho 2 radicais. Tá? 1, 2, 3, 4. Se eu começar a contar da direita, 1, 2, 3, só tenho um radical no carbono 4. Portanto, é melhor contar da esquerda para a direita, que aqui no carbono 4 eu apresento 2 radicais. Tá? E os radicais devem ficar nos carbonos de menor número. E aqui já ficam 2 radicais no carbono número 4. Certinho? Então, 1, 2, 3, 4. No carbono 4 eu tenho um etil. No carbono 4 eu também tenho um metil. 4, 5, 6 eu tenho um outro metil. E no carbono 7 eu tenho outro metil. 4 etil, 4,6,7 trimetil. 10 carbonos é DEC, sua ligação simples é AN e é um hidrocarboneto. Termina com O. Fechou? Que bom. Vamos lá. Agora é matéria nova. Terminamos nossa revisãozinha. Vamos começar matéria nova. O anel ou ciclo é considerado a cadeia principal. Então, como nós falamos no início da aula, o título da nossa aula é hidrocarbonetos, tá, de cadeia fechada e aromáticos. Nesse caso, então, olha o que nós temos. Se tiver um anel, este ciclo, é considerado a cadeia principal. Ciclanos é a junção, tá, do termo ciclo e do termo alcanos. Então, são hidrocarbonetos que só fazem ligação simples e de cadeia fechada, ciclanos. As regras são as mesmas, considerando-se que a quantidade e a posição dos radicais, tá, igualzinho nós fizemos antes. Quando o anel apresentar um único radical, não há necessidade de indicar a sua posição, porque obrigatoriamente nós teríamos que começar a contar a partir dele. Nesse caso, nós temos aqui, ó, cadeia principal sempre vai ser a cadeia fechada. E temos o radical metil ligado à cadeia principal. Então, metil ciclopropano. A única diferença é que nós temos que adicionar o termo ciclo, tá, na frente da cadeia principal quando a molécula for fechada. Esse é o detalhezinho. Tá? Eu acrescento a palavra ciclo na frente da cadeia principal se a cadeia for fechada. Vamos lá. Quando existirem 2 ou mais substituintes em carbonos diferentes do anel, a numeração deve iniciar-se seguindo a ordem alfabética, tá? E percorrer o anel a fim de se obter os menores números para os outros radicais. Então, segue a ordem alfabética, sempre deixando os menores números possíveis. Vamos lá. Vou começar a numerar. Eu sei que eu tenho uma cadeia fechada, que é o ciclo butano, e o radical etil e o radical metil. Começo a numerar, lembrando, ordem alfabética, etil, metil. Então, 1 etil, 2 metil, ciclo butano. Se o mesmo carbono do anel existirem 2 radicais, a numeração deve iniciar por ele. Então, aqui eu tenho 2 opções. Por onde eu começo?
Se tem 2 radicais no mesmo carbono, é por aqui que eu começo. 1, 2, 3. Tá? Por que eu não fui por cima? Porque se for por baixo, a numeração vai ser menor. Então, ordem alfabética na hora de dar o nome, 3-etil, 1,1 dimetil ciclopentano. Nós já vimos então as cadeias fechadas. Vamos ver agora os compostos aromáticos. Quando a cadeia principal apresenta apenas um anel benzênico, ela é denominada benzeno e pode apresentar um ou mais radicais. Se houver um único radical, seu nome deve preceder a palavra benzeno, sem numeração. Quando existirem 2 radicais, só haverá 3 posições possíveis. Tá? Então, se eu tenho 2 radicais, eles podem estar na posição 1 e 2, ou na posição 1 e 3, ou na posição 1 e 4. E os químicos acharam interessante, acharam por bem, ao invés de chamar de 1 e 2, colocar o termo orto. 1 e 3, colocar o termo meta, e 1 e 4, colocar o termo para. Então, são sinônimos. Não preciso escrever 1,2, eu posso colocar apenas o ozinho, que significa orto. Não preciso escrever 1,3, posso colocar a letrinha M, que significa meta. Ou, se tiver 1 e no 4, não preciso escrever 1,4, posso colocar simplesmente o P, que significa para. Então aqui, ó, vamos seguir lá no comecinho. Só tem um radical. Então esse é o metil, um único radical. Seu nome deve proceder à palavra benzeno. Então esse é o metil benzeno. Ele tem o nome usual, é conhecido também como tolueno. Em vestibular, infelizmente, aparece esse nome usual, tolueno, tá bom? Precisa guardar. Olha que legal. Eu tenho 2 radicais na posição 1 e na posição 2. Então eu poderia chamar ele de 1,2 dimetilbenzeno, ou ortodimetilbenzeno, ou simplesmente o dimetilbenzeno. São as possibilidades. E ainda mais, essa estrutura aqui, onde eu tenho 2 radicais metil ligado ao anel aromático, é conhecido como xileno. Tá? E nesse caso está na posição orto, então seria ortoxileno. A gente vai ver isso depois com mais detalhes. Aqui está na posição 1 e 3, então é 1,3 dimetilbenzeno ou metadimetilbenzeno. Está na posição 1 e 4, então é 1,4 dimetilbenzeno ou para dimetilbenzeno. Só um segundo, desculpe pessoal. Aqui, ó, lembrando que os dois metil ligados ao benzeno é o xileno. Então aqui seria ortoxileno, metaxileno e paraxileno, tá bom? Como eu falei para vocês, o nome usual aparece muito no vestibular. Então, o metano pode aparecer como gás dos pântanos, biogás, GNV, que é o gás natural veicular. O eteno pode aparecer como etileno. O etino pode aparecer como acetileno. O metilpropano, isobutano. O metilbenzeno, como eu falei para vocês ali atrás, é o tolueno. Tá? O 1,3 butadieno é o eritreno. O 2-metil 1,3 butadieno é o isopreno. E se você puder acrescentar no seu caderno aí, se você tiver 2-metil ligado ao anel aromático, seria então o xileno. Dependendo da posição, você tem o orto, o meta ou o paraxileno. Tá? Vocês vão ver alguns exercícios mais antigos, tá? A nomenclatura aparece assim, ó, 2-butino. E a nomenclatura recomendada hoje é o but-2-ino. Não é que esteja errada essa no exercício, tá? É só a nomenclatura antiga que não está mais se usando. Porém, alguns exercícios que você vai pegar na internet para fazer algum simulado mais antigo, pode aparecer, tá? Então não se preocupem, é só uma forma mais antiga de se escrever.
Agora, para guardar, lembra que eu falei para vocês que esse daqui era o ortochileno? E esse era o metachileno? E esse era o parachileno? É uma dica, isso aqui eu vi numa um vídeo aula que um aluninho mostrou para mim, eu achei bacana, quis compartilhar com vocês. Tá? Imagina então que o tupete seja um radical. Se ele estiver pertinho de você, na orelha é o orto. Então, ó, dos dois lados do tupete é o orto, nas duas orelhas. Se estiver no meio é a mão, meta. Se estiver lá longe, do outro lado, lá no pé, é o para. Então, orelha, mão, pé. Tá? Isso ajudou alguns aluninhos a guardar essas posições. Espero que ajude vocês também. Dê os nomes dos seguintes compostos. Tá? Ordem alfabética. Esse daqui é o etil, esse é o metil. Então, ó, 1 etil, 2, 3 metil, benzeno. Ok? Esse daqui, se você olhar, é um hidrocarboneto. Ele só tem um carbono aqui. Nesse caso, nós podemos usar uma técnica, tá? Onde a cadeia aromática age como radical. E este radical é chamado de fenil. Então aqui, ó, eu tenho dois radicais fenil ligado à minha cadeia principal, que só tem um carbono. Então é difenil metano. Aqui, ó, 1, 2, 3, 1,1 difenil propano. Aqui, ó, no carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, eu tenho o radical metil. Eu tenho 6. Tá? Então é hexametil benzeno. Então esses são os nomes desses compostos. Tá? Pausa o vídeo, volta o vídeo, tenta fazer. E eu acredito que você vai conseguir. Vamos para o próximo. Aqui são alguns exercícios para vocês treinarem em casa, tá bom? Por exemplo, o metachileno tem a resposta ali atrás. Tá? Então desenha e procura a resposta, ver se você acertou. Aqui você coloca o benzeno e coloca os radicais metil no carbono 1, 3 e 5. Tá? Quando a nomenclatura for um pouco mais difícil, mais longo assim, o que eu aconselho você? Começa pela cadeia principal. Então você desenha o 7 carbonos do heptano. Você já coloca a ligação simples entre os carbonos, porque é o ano, e vai colocando os radicais ligados a ele. Bom, então desenha o heptano. No carbono 2 você já puxa um metil, no carbono 3 você já puxa um fenil e no carbono 4 você já puxa um etil. Perfeito? Essa é a dica que eu dou para vocês. Quando o nome for muito grande, pega a cadeia principal, desenha ela. Não precisa colocar os hidrogênios agora não. Só os carbonos e as ligações simples por causa do ano. E vai colocando os radicais. Terminou de colocar os radicais, aí sim você coloca os hidrogênios, tá? Não vai esquecer. Esse exercício aqui é bacana porque você vai ter que desenhar todas as moléculas e ver qual delas obedece essa formulinha, que é o CH, ou seja, a molécula tem o mesmo número de carbonos e hidrogênio. Você vai desenhar todas essas e adivinha qual que é a única que vai obedecer esse critério? É o benzeno. Ele é o C6H6. Então, na hora que você for desenhar essas moléculas, desenha o benzeno. Turminha, esse exercício aqui, ó, da PUC é fantástico. Tá? Quando eu tenho que colocar exercício em prova para os meus aluninhos, eu adoro pôr esse exercício aqui. Ou exercícios semelhantes a esse. Por quê? Você tem que desenhar a estrutura. Esse círculo aqui dentro do benzeno significa que são duplas alternadas. E dá uma dor de cabeça tão grande você tentar colocar essas duplas alternadas aqui dentro. Tá? Muitos desistem na hora. Por isso que eu dou a dica. Olha só. Toda vez que tiver esses carboninhos aqui na ponta e eles não estiverem ligados a outra cadeia, tá? Então você sabe que tem um carbono e um hidrogênio.
um carbono e um hidrogênio. Um carbono e um hidrogênio, um carbono e um hidrogênio. Aqui onde está grudando os dois anéis aromáticos, só tem o carbono, tá? Não tem mais o hidrogênio. Então, toda vez que estiver grudando, tá, um anel aromático com outro, você só conta o carbono, não conta o hidrogênio. Então, vamos lá. Número de carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então já sabemos que tem 20. Agora os hidrogênios. Só conta os hidrogênios que não estiverem nos carbonos que estão grudando. Por exemplo, aqui ó. 1, 2, 3, 4. Não. 5, 6, 7. Não. 8. Não. 9. Não. 10. 11. 12. Achamos a alternativa correta. Fechou? A queima do eucalipto para produzir carvão pode liberar substâncias irritantes e cancerígenas, tais como benzoantracenos, benzofluoretenos e dibenzoantracenos, que apresentam em suas estruturas anéis de benzeno condensados. O antraceno apresenta 3 anéis e tem fórmula molecular. Então, esse exercício eu vou deixar para vocês fazerem. É só você pegar 3 anéis aromáticos e colocar um do lado do outro. Essa estrutura aqui, ó, com 3 só. Esquece essas duas de cima. Aí você vai contar os carbonos e os hidrogênios. Fechou? Mais pra frente tem um exercício desse, eu coloco a resposta para vocês. Vamos lá. Esse daqui é o naftaleno. Você também precisa guardar o nome desse composto. Já apareceu bastante em vestibular. Tá bom? Aqui é uma observação. Dificilmente vai aparecer isso no vestibular. Tá? É mais aquelas notas de rodapé. Se o naftaleno apresentar apenas um radical, tá? Então nós temos a opção de colocar o radical na vertical ou na horizontal. Na vertical nós chamamos de posição alfa e na horizontal posição beta. Então aqui ó, tá lá na vertical. Então esse daqui é o alfa-metil-naftaleno. Como eu falei para vocês, nota de rodapé. Dificilmente vai aparecer isso no vestibular. O que vai aparecer no vestibular é apenas o naftaleno, tá? Para você conseguir contar os átomos de carbono e hidrogênio. E aí, ó, olha o que nós temos. Exercício legal. Eu vou ter que contar cada átomo para achar a fórmula molecular. Aqui ele deu a legenda para você. Azul, então é um nitrogênio. Vermelho, 2 oxigênios. Então a gente já sabe que tem um nitrogênio, 2 oxigênios. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais algum carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, só tenho esses mesmo. Conta os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? É um composto aromático porque tem as duplas alternadas aqui dentro. Eu sei disso porque é a única forma de estabilizar os átomos de carbono com apenas um hidrogênio é se tiver uma dupla entre esses carbonos. Então eu sei que é um anel aromático. Então é um composto aromático com a fórmula C8H9NO2. Fechou? Achou a alternativa? Vamos para o próximo então. Modelo Enem. É isso que eu estava falando para vocês. Tá bom? Vamos contar, ó. Não está grudado em nenhum outro anel aromático. Então tem carbono e hidrogênio, 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 carbono e hidrogênio. Então é o C6H6. Fechou? Esse é o benzeno. Agora o naftaleno. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Tá? Hidrogênios. 1, 2, 3, 4,
não. 5, 6, 7, 8. Beleza? Agora vamos aqui, ó. Carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C14, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Melhor alternativa, alternativa D. Tá bom? Então não conta os hidrogênios dos carbonos que estão unindo as cadeias aromáticas. Tá? Assim facilita a conta e você não precisa colocar as duplas alternadas, que é a representação desse ciclo aqui no meio. Ganha tempo, tá? Facilita muito o nosso exercício de vestibular. Dê a nomenclatura oficial e o PAC dos hidrocarbonetos. Aqui eu tenho o ortoxileno, se você quiser, tá? O 1,2 dimetilbenzeno, tá? Aqui, vou ter que começar a contar e as insaturações devem estar nos carbonos de menor número. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É a única forma das insaturações ficarem nos carbonos de menor número se eu começar a contar a partir daqui ou daqui, tá? E em direção à próxima insaturação. É a única possibilidade, tá? Daqui para cá ou daqui para cá. São as possibilidades que eu tenho. As duas vão dar o mesmo nome, então não tem problema. No radical 5 eu tenho um etil, é a cadeia fechada, portanto é ciclo. No carbono 1 e no carbono 3 eu tenho uma ligação dupla numa cadeia fechada com 5, portanto 5 etil, ciclo penta 1,3 dieno. Aqui, ó, cadeia fechada e o radical metil. Vou começar a contar. 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, 5. Melhor do outro jeito, né? 1, 2, 3, 4. Então no carbono 4 eu tenho um metil. A cadeia é fechada, portanto, ciclo, tá bom? E aí eu vou colocar o X, porque é 6, o EN, porque é a dupla, tá bom? E o O, porque é um hidrocarboneto. Nós encerramos nossa aulinha por aqui, passou um pouquinho do horário, mas acho que ainda está dentro do padrão. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.